De volta ao Educador Entrevista, eu recebo aqui hoje no programa a Isabelle Bertoncini e o Alex Faria, que são especialistas aí em direito previdenciário. Boa tarde, Alex. Boa tarde. Seja bem-vindo ao programa. Muito obrigado. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde. Bom, esse é um assunto aí que desperta muito interesse, né, em todas as pessoas, uma vez que todo mundo aí tem o sonho de se aposentar, né, Alex? Vamos começar aí, então, explicando para as pessoas aí que estão nos acompanhando, qual é a idade mínima aí para se aposentar por idade, Alex? Olha, depois da reforma, né, que teve em 2019, a idade mínima para se aposentar por idade, aposentadoria por idade urbana, ela passa a ser para o homem de 65 anos, né, e para a mulher 62 anos de idade. E aí a gente tem a modalidade da aposentadoria para os trabalhadores rurais, que são aquelas pessoas que sempre trabalharam no meio rural, e aí ela tem uma redução. A mulher ela precisa de 55 anos de idade e o homem ele precisa de 60 anos de idade. Uhum. E assim, quantas contribuições são necessárias aí para solicitar aí essa aposentadoria por idade? É previsto que precisa de 180 meses, né, de carência, que eles vão dar 15 anos de tempo de contribuição, e para os segurados especiais, que são os segurados trabalhadores rurais, a mesma questão. Então, a gente precisa comprovar que eles trabalharam 15 anos no meio rural. Uhum. Quais são os principais documentos aí, né, para dar entrada num pedido de aposentadoria por idade? Os principais documentos são o documento pessoal mesmo, né, o RG, o CPF, as carteiras de trabalho. A gente precisa daqueles carnês de guia, né, do INSS, aqueles laranjinha. E a gente precisa também, no caso dos trabalhadores rurais, a gente precisa das provas desse trabalho. Então, muitas vezes a pessoa ela trabalha sem registro, então a gente consegue reconhecer, mas precisa de um início de prova, que pode ser dos pais, do marido, e até da pessoa mesmo. Uhum. O Alex, geralmente as pessoas se aposentam, mas tem aí a necessidade de continuar trabalhando. É possível, é permitido? Como é que é isso? Na aposentadoria por idade é possível sim, inclusive ela precisa continuar contribuindo. Muitos segurados aí, né, muitos beneficiários, eles têm essa dúvida se precisa continuar contribuindo e precisa sim, por conta da contribuição ela ter uma natureza tributária também, né, e não só de contribuição para o INSS. Uhum. E qual que é a diferença aí de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição e aquela aposentadoria especial? A principal diferença da aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição é o tempo necessário. A aposentadoria por tempo de contribuição, a gente precisa comprovar que o segurado ele trabalhou, o homem por 35 anos, né, e a mulher por 30 anos. Já a aposentadoria por idade é só os 15 anos, os 180 meses. Uhum. E como que é feito o cálculo aí do benefício da pessoa? O cálculo do benefício ele é feito com base nos salários de contribuição da pessoa, com base na idade. Então, tudo isso incide no fator previdenciário, né? E vai determinar se o benefício vai ficar com valor melhor ou com valor menor. E assim, qual que é a melhor forma de contribuição? A melhor forma de contribuição é contribuir como um segurado empregado mesmo, né? Que é onde a pessoa ela vai ter direito a todos os benefícios e não só aposentadoria por idade, como no caso dos microempreendedores, né? Os microempreendedores eles têm direito só à aposentadoria por idade. Então, a melhor forma de contribuir é como segurado empregado. Mas a pessoa pode contribuir também como autônomo? Pode, sim. Tem o MEI, né? Ela pode pagar o MEI, que é o microempreendedor individual, e pode pagar o carnezinho do INSS também, como contribuinte individual, como autônomo. E aí tem essa questão aí do tempo de contribuição, mas muitas vezes a pessoa trabalha registrado, aí para um tempo, depois volta a trabalhar de novo, tem aquele hiato de tempo, né? Como que é feito isso? Como que é feita essa contagem? São os anos realmente registrados? Isso, a gente conta apenas os anos que a pessoa contribuiu para o INSS. O ideal é que quando a pessoa ela fique sem contribuir, né, que ela saia de um emprego, vá para o outro, para ela não perder a contribuição, não perder a qualidade de segurado e não correr o risco de ficar sem um benefício, é ideal que ela contribua pelo carnezinho, enquanto ela não consiga voltar ao emprego. Uhum. E outra coisa que, né, as pessoas têm muita curiosidade é a questão do benefício de prestação continuada, o BPC, né? Como que funciona isso também?
Isso, o BPC ele é um benefício de caráter assistencial, justamente para as pessoas que não fizeram contribuição para o INSS, só que elas se enquadram no requisito da miserabilidade, que ela precisa ter até um quarto salário, né, de renda per capita do salário mínimo. E aí tem a questão do BPC idoso e o BPC deficiente. Então, o BPC idoso é para os idosos, né, que possuem idade acima de 65 anos, e o BPC deficiente é para pessoas com deficiência há mais de 2 anos. Depois a gente vai conversar aí com a Isabelle, né, sobre essa questão aí da aposentadoria do deficiente. E existe, assim, muitas questões, né, acredito que vocês sejam muito procurados por conta disso, afinal de contas, estão acontecendo muitas alterações, né, nessa questão da aposentadoria, que acaba criando uma dificuldade para as pessoas se aposentarem, né? Qual que é a recomendação aí para aquela pessoa, né, que pensa em conseguir uma aposentadoria? Porque as regras vão mudando a todo tempo. Sim, exatamente. A gente acabou de passar por uma reforma, né, em 2019, que aí implementou novos requisitos aí para as aposentadorias, né, principalmente a por tempo de contribuição, a aposentadoria especial. Então, às vezes, um benefício que era vantajoso passa a não ser mais tão vantajoso, pela dificuldade de implementar os requisitos, né? Então, o ideal é que a pessoa sempre guarde as carteiras de trabalho, porque é muito essencial na hora da concessão do benefício. O INSS sempre pede, e se tiver alguma irregularidade, alguma divergência com a carteira de trabalho, com as contribuições do segurado com o INSS, a gente consegue comprovar. Então, o ideal para a gente conseguir um bom benefício é que a pessoa guarde todas essas documentações. A gente lá na frente, posteriormente, precisa também dos PPPs, que é para comprovar aí a questão da insalubridade, das atividades especiais. Então, assim, o ideal é sempre ter esses documentos organizados, a pronta entrega para a gente quando for dar a entrada no benefício. O Alex, como é que é a questão da aposentadoria especial? A aposentadoria especial ela é para as pessoas, né, que elas trabalharam a maior parte da vida em exposição a esses agentes nocivos mesmo, agente insalubre ou então periculosidade, né, igual um eletricista, uma pessoa que trabalha exposta a algum certo risco. Então, essa aposentadoria especial é para esse tipo de pessoa. A gente precisa comprovar que essa pessoa, tanto homem quanto mulher, esteve exposta a esses agentes nocivos, a esses agentes insalubres, por 25 anos. E aí, então, ela tem esse direito à aposentadoria especial. Ela é bem conhecida porque o pessoal tem conhecimento de que ela é um benefício com um valor melhor, né? Então, a fórmula de cálculo dele é melhor justamente por esses períodos especiais. E de que forma que a pessoa pode comprovar aí essa questão da insalubridade? A gente consegue comprovar que a pessoa trabalhou exposta à insalubridade com os PPPs. É um formulário disponibilizado pelas empresas que a pessoa trabalhou, e lá tem todos os agentes nocivos que ela esteve exposta durante a jornada de trabalho dela. E aí, né, na justiça, né, quando a gente leva esse processo para a justiça, a gente consegue comprovar também através de perícias. Então, vai lá um perito no local de trabalho, mede quanto de ruído a pessoa ficou exposta durante a jornada de trabalho, verifica como que era o ambiente, qual que era o trabalho dela. Então, a gente consegue comprovar dessas duas formas. E, geralmente, quais são as profissões aí mais comuns que vocês encontram, né, que têm direito a isso, que realmente tem essa questão da periculosidade? Da questão da periculosidade, a gente consegue e da ver insalubridade, da insalubridade também. Da questão da periculosidade, é eletricista, né, que está exposto ali a alta tensão, trabalhando com as redes de energia. Da insalubridade, que na aposentadoria especial ela vai ser mais ou menos a mesma coisa, mas então a questão da insalubridade a gente vai encontrar muito em metalúrgico, que está ali com um ruído alto das máquinas, trabalhando ali com óleos, com graxa. Na questão também, a gente consegue enquadrar bastante a questão de exposição a agentes biológicos, né? Então, um coletor de lixo, uma faxineira que trabalha em um supermercado grande, ou então que trabalha limpando locais de grande circulação. Então, assim, são já os agentes mais comuns. Mais comuns, né? Isso. E, bom, tem lá, geralmente o valor da aposentadoria, ele é referente ao que se paga? Como é que funciona isso? Às vezes a pessoa tem
gostaria, né, de se aposentar com valor maior. Como é que a pessoa consegue isso? Essa é uma dúvida muito grande, né? Muita gente tem essa dúvida, só que infelizmente é feita uma média de todos os salários de contribuição que a pessoa teve. Então, assim, não é porque ela atualmente ela contribui, por exemplo, sobre um salário de 6 mil que ela vai aposentar sobre 6 mil. Então, vai considerar todos os salários dela, da vida inteira dela, e tudo isso vai entrar para a média de cálculo. Então, assim, e aí vai influenciar também aquela questão da idade, que aí tem um fator previdenciário, né? E quanto mais a pessoa trabalha, quanto mais ela contribui e ela se aposenta mais velha, ela vai ter um benefício melhor. E quando a pessoa se aposenta mais cedo, o fator previdenciário vai ficar maior e aí ela vai ter um benefício menor. Uhum. E assim, a gente vê muita dificuldade, né? Muita demora no INSS aprovar essas aposentadorias. Por que esse trâmite é tão complicado? O INSS ele tem dificultado bastante, né, nas análises, então eles abrem diversas exigências para a gente colocar as documentações. E essa questão aí da atividade especial mesmo, né, da insalubridade, é muito difícil da gente reconhecer no INSS, justamente por não ter essa perícia. Então a gente coloca apenas o PPP lá, e aí o servidor do INSS ele vai analisar ali, e muitas vezes a pessoa, a gente não consegue atingir o tempo justamente por isso, pela dificuldade de reconhecer essas insalubridades no INSS. Então, na Justiça, a gente consegue reconhecer melhor, a gente consegue discutir melhor, mas no INSS a gente fica limitado, porque a gente só consegue apresentar o PPP. Por isso que é sempre importante aí entrar com todas as formalidades com o advogado, porque tem aquela pessoa que vai diretamente no INSS, né? Para conseguir essa aposentadoria, e acaba aí sendo um tempo mais demorado por conta disso. Sim, a gente, né, que está acostumado... Já conhece os caminhos, né? Já está acostumado, está fazendo isso todo dia, a gente já sabe como está sendo as decisões no INSS. Então, a gente vai entrar já com um processo o mais redondo possível, para quando o servidor público for olhar o processo, ele já está redondo para ter a concessão. Agora, quando a pessoa ela entra por conta, muitas vezes ela não vai ter conhecimento dos documentos necessários, das formalidades que tem, e aí vai precisar, né, o servidor ficar abrindo várias exigências para a pessoa juntar esses documentos, e aí vai demandar um tempo maior, e é onde muitas vezes o benefício nem é concedido, né? Demora um tempo muito maior e no final ela não tem a concessão e precisa procurar um especialista. Bom, a gente falou, Alex, anteriormente aí sobre o benefício de prestação continuada. Esse benefício é justamente, né, para aquela pessoa que realmente não tem condição, não teve o registro em carteira, mas é um direito da pessoa que é oferecido pelo governo federal, né, o BPC. É isso, é para essa pessoa. Isso. O BPC ele tem não é uma aposentadoria, né? Não é. Muita gente confunde isso também. Ele não é uma aposentadoria porque ele independe de contribuição. Então, a pessoa que ela nunca contribuiu na vida, mas ela tem o requisito da idade, né? A pessoa idosa acima de 65 anos, ou então ela tenha uma deficiência que incapacite ela de trabalhar, ela vai ter direito a esse benefício. Cumulado também, né, com o requisito da miserabilidade, né? Que é o quê? Aquela pessoa que ela não tem condição de se manter. Então, a gente precisa comprovar esses dois requisitos, eles são cumulativos, mas a pessoa se enquadrando dentro desses dois requisitos, a gente consegue esse benefício. Muitas pessoas, né, a gente tem encontrado muito, na maioria das vezes pessoas idosas mesmo, que trabalhou de forma rural, só que não tem prova. Então, esse benefício acaba sendo uma alternativa para esse tipo de pessoas que não contribuiu, então eles conseguem uma renda, conseguem se sustentar ali. Que é um pouco menor, né, do que o valor da aposentadoria. Ele fica limitado em um salário mínimo, ele é sempre um salário mínimo, ele acompanha, né, os reajustes anuais, mas ele vai ser sempre um salário mínimo. E ele também não vai dar direito ao 13º, que a aposentadoria dá. Isso, exatamente. Ele não tem o 13º e em caso de óbito também ele não vai dar direito à pensão por morte, ao esposo, ao filho, né? Então é uma outra questão que a gente tem encontrado dificuldade também no entendimento das pessoas, né? Mas ele é bem diferente de uma aposentadoria, ele tem o caráter só assistencial. E aquela pessoa, então, que né, quer tentar conseguir isso, quais são os documentos que ela precisa? Ela vai procurar o advogado, mas ela tem que ter, né, uma documentação aí. Quais são os principais documentos?
Os principais documentos que a gente vai precisar é o documento pessoal também. Aí no BPC a gente vai precisar do cadastro único, que é uma folha, né, que a gente apresenta, a pessoa ela vai lá no CRAS, informa como que é a situação familiar dela, a renda dela, o grupo familiar dela, com quem que ela mora, e aí a gente precisa apresentar esse documento para o INSS, e aí a gente precisa apresentar também carteira de trabalho para demonstrar que a pessoa não está exercendo uma atividade remunerada, não só do solicitante, mas de todos o pessoal ali do grupo familiar. A gente precisa apresentar comprovante de endereço também e eventuais comprovantes de gasto, né? Com medicamento, uma notinha fiscal de supermercado, então para a gente demonstrar que a pessoa realmente precisa daquele benefício. E a pessoa tem que estar ciente também que ela vai receber ali uma visita de um assistente social, alguma coisa nesse sentido, para comprovar realmente a necessidade. Exatamente. Nos processos judiciais, o juiz ele solicita, né, que vá uma assistente social no domicílio da pessoa, no domicílio do solicitante, e lá ele vai fotografar os cômodos da casa, vai fotografar os móveis e vai fazer uma análise, fazer um laudo para apresentar para o juiz. Já no INSS, a pessoa ela vai lá no INSS, né, vai fazer uma entrevista com a assistente social e aí ela vai verificar se a pessoa se enquadra nos requisitos ou não para a concessão. E aí ela precisa, no caso do BPC deficiente, né, que a pessoa precisa ela ter alguma deficiência, então ela vai precisar passar pela perícia médica também, que é com um médico, né, tanto no INSS quanto na Justiça. A gente quer falar agora, Isabelle, sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência. Como que é isso? Então, a aposentadoria da pessoa com deficiência é pouco conhecida, né, hoje em dia, pelas pessoas. Elas geralmente têm a visão mais da aposentadoria por idade, da aposentadoria por tempo especial, assim como o Alex estava falando anteriormente. Mas é um tipo de benefício importante da gente falar, porque muitas pessoas podem ter direito e realmente não sabem. É uma questão que a gente frisa, né, é que a gente não é por se chamar aposentadoria da pessoa com deficiência que seja aquela pessoa inválida que a gente geralmente visualiza. A pessoa com invalidez, no caso, dependeria da aposentadoria por invalidez. Na aposentadoria do deficiente, não. Quem tem a deficiência é aquela pessoa que tem uma limitação, né, dos seus serviços, tanto no trabalho quanto em casa, no seu dia a dia, dos serviços diários, domésticos também, e que ela só tem aquela limitação e precisa de uma adaptação para estar trabalhando. No caso, tem algumas doenças, né, caracterizadas como deficiência que pouca gente conhece, que no caso se enquadra a depressão, que é um exemplo muito comum, que ninguém sabe, que pode ser considerado sim uma deficiência, mas o INSS analisa através de uma perícia médica e também uma avaliação social que é feita. Essa avaliação social também é chamada de biopsicossocial, que não vai analisar a questão da remuneração, da renda familiar, assim como é analisado no BPC, mas sim o grau de deficiência que a pessoa tem e o que aquela deficiência influencia na vida dela, tanto na profissional quanto na vida pessoal. Existem também outros tipos de doença que se enquadram como deficiência, como hoje em dia está tendo muitos casos de TDAH. O câncer de próstata, o câncer de mama, são doenças que, assim, a pessoa precisa de um tratamento, a pessoa vai precisar de fazer acompanhamento, tomar as medicações. Essas medicações podem atrapalhar no desempenho da pessoa, tanto profissional quanto pessoal, e isso tudo é analisado. Existem os graus de deficiência, né, que são a deficiência leve, a moderada e a grave. A gente dá preferência em fazer o INSS está analisando o grau de deficiência leve, porque é mais fácil de se enquadrar. Então, muito difícil, o INSS ele verifica os outros tipos de modalidade. Mas é uma possibilidade bem, assim, abrangente, né, de estar concedendo esse tipo de benefício para as pessoas. Ô, Isabelle, nesse caso, apesar da deficiência, também tem que ter um tempo de contribuição? Tem. Existem dois tipos de aposentadoria para o deficiente, que no caso é a aposentadoria por idade do deficiente, que
puxa um pouquinho da aposentadoria, que o Alex comentou anteriormente, só que ela é um pouco mais benéfica. A pessoa precisa ter, o homem, 60 anos de idade, a mulher, 55, precisa ter os 15 anos de contribuição na qualidade de pessoa com deficiência e os 180 meses de carência, que já se enquadra nesse período. Já a aposentadoria por tempo do deficiente vai ser analisada a questão do grau de deficiência, leve, moderado ou grave. E também o tempo contribuído é um pouco menor do que a aposentadoria por tempo de contribuição normal, que a gente está acostumado. Só que, nesse caso, a parte boa é que são considerados apenas 2 anos na condição de deficiente. Então, a pessoa não precisa estar desde lá de trás, ou já nascer com a deficiência, ela não precisa ter esse requisito, apenas cumprir os requisitos de tempo, né? Dos 15 anos de carência, que são os 180 meses de contribuição, mais o tempo preciso, né, porque já não tem uma idade específica. No caso, o grau leve é 33 anos para o homem e 29 anos para a mulher, que já abaixa daquele requisito que o Alex comentou anteriormente da aposentadoria por tempo especial comum. Mas a gente vê muitas situações de pessoas com problemas, principalmente a depressão, onde já passou por médicos, já foi constatado, comprovado o grau do problema, da dificuldade, e o INSS não aprova. Isso. Geralmente, as pessoas tentam, né, tá lá precisando de um benefício, elas tentam o auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, realmente, e acaba deixando de lado essa questão da possibilidade de uma aposentadoria do deficiente. Perdão, porque a pessoa, ela não se considera deficiente. Para ela, a depressão é simplesmente uma doença que, assim, a gente sabe que impossibilita, o INSS também sabe, mas como ele não quer dispor desse benefício, ele acaba negando. Então, uma opção muito boa realmente é a aposentadoria do deficiente. A gente pode analisar se a pessoa se enquadrar, obviamente, nos requisitos, porque além da deficiência, a gente precisa preencher ou a idade ou o tempo contribuído na condição de deficiente. Os requisitos para essa aposentadoria é o que você falou aí também. Isso. Tem a questão do tempo também, tem como se fosse a aposentadoria convencional. Isso mesmo. A única questão é que tem o favorecimento, né, da diminuição de tempo, que no caso seria os 65 anos para o homem, 55 para a mulher, e no caso da aposentadoria por tempo diminui o tempo trabalhado. E assim, claro, tem que ter a comprovação da deficiência aí para solicitar essa aposentadoria. Isso mesmo. A gente vai precisar de documentação. A documentação médica pode ser relatórios médicos, documentos que comprovem a deficiência, qualquer tipo. Inclusive, a gente pode estar solicitando nos postos de atendimento do sistema de saúde também, que eles fornecem, eles são obrigados a estar fornecendo essa documentação, e é muito importante. E também a pessoa vai estar passando por essas perícias, né? Tanto a perícia médica quanto a avaliação biopsicossocial. É bem complicado, né? Mas existem, por exemplo, algumas doenças que são consideradas, mas que não têm, por exemplo, está me faltando o nome da doença, aquela que dá dor no corpo todo. Fibromialgia. É uma tentativa também que a gente pode estar analisando, né? Que ela pode sim se enquadrar. Por quê? É uma doença que incapacita a pessoa. O INSS ele vai estar analisando por pontos. Então, suponhamos que eles têm a porcentagem de 100% de deficiência. Então, disso eles vão fazendo as diminuições. Se ela tem dificuldade para se locomover, se ela tem dificuldade, no caso da pessoa com alguma deficiência auditiva, né, que não seria o caso da fibromialgia, mas se enquadra no tipo de análise, eles vão fazer todas essas análises. Então, vai fazer a somatória de 25%, 50%, 75% e 100%. Aí a pessoa vai passar pela perícia e o perito vai analisar quantos por cento a pessoa tem da característica de deficiente e vai enquadrar para a possibilidade da aposentadoria. Uhum. E no caso, não sei se enquadra, mas no caso do autismo?
também é enquadrado, só que assim, a gente nunca pode esquecer que além da deficiência, a pessoa tem que cumprir com os requisitos. Então, precisa da análise, né, médica, documental do médico que acompanha, mas se ele cumprir com os requisitos, trabalhar com esse período com a deficiência, é uma ótima possibilidade. A gente sabe também que o fator, né, de não se ter o INSS aqui na cidade dificulta um pouco. A gente sabe que há planos aí, né, de que o INSS volte para cá, mas a gente sabe também que o INSS em Ribeirão Preto, em Franca, dificulta um pouco, né, para as pessoas irem até lá para, de repente, passar por perícias, esse tipo de coisa, né, Alex? Isso. Assim, a questão de não ter o INSS aqui em Batatais dificulta muito, né, na locomoção das pessoas, porque muitas vezes a pessoa ela tem uma incapacidade na mobilidade, né, que é muito prejudicada. Então, assim, às vezes ela pegar um ônibus para se deslocar até lá, ficar lá esperando depois para voltar, então, assim, dificulta muito. Tudo isso, né, toda essa questão da mobilidade é uma dificuldade muito grande, até que as pessoas que nos procuram relatam, né, porque assim, eles falam, mas não dá para deixar em uma cidade mais próxima, às vezes eles perguntam, né, se não tem como fazer aqui em Batatais, então assim, é uma questão que incomoda muito a quem precisa, é uma questão que limita muito eles, né. Então, é uma dificuldade bem grande aí que o segurado tem encontrado. Com certeza. A gente conversava aqui, Isabelle, existe o INSS em Ribeirão ainda, para completar, está em greve? Isso, o INSS está em greve, mas os pedidos continuam. A gente está fazendo tudo de forma online. Por enquanto, a gente está conseguindo fazer as perícias, estamos fazendo os agendamentos, os segurados podem estar comparecendo na data agendada e, por enquanto, essa questão, a greve não está afetando. Mas o atendimento presencial, infelizmente, não está acontecendo. A gente vê que, na verdade, só acontece de dificultar mais ainda a situação. A gente não vê aí uma questão de facilitação para a pessoa que mais precisa, né? Realmente. A gente tenta da melhor forma fazer de um jeito, né, que o segurado não precisa ter essa locomoção, mas infelizmente tem algumas situações que ele precisa estar comparecendo pessoalmente. Então dificulta bastante. Ô Alex, a gente falou, né, estamos falando aí da questão da aposentadoria. Como é que essa questão, o marido é aposentado, ele vem a falecer, e como é que fica isso para a esposa, se ela de repente já tem a sua aposentadoria também? Bom, aí a gente pode verificar a questão da pensão por morte. A pensão por morte ela é tranquilamente acumulada com a aposentadoria, ela só não é acumulada com o BPC, então a gente não pode confundir isso, né? Se ela por acaso for optar a receber a pensão por morte e ela estiver recebendo o BPC, que é esse benefício assistencial que a gente comentou anteriormente, ela precisa escolher entre a pensão e o benefício. Então, assim, para a esposa, ela precisa ser casada, né? Ou ser casada ou viver em união estável com o falecido por mais de 2 anos. Então, a gente precisa comprovar isso através ou da certidão de casamento, no caso do casado, ou então através de provas também de união estável, uma foto, um documento onde conste o endereço dos dois juntos, ou então através de audiências, né? Através de testemunhas. Então, a gente precisa comprovar essa união estável e, no caso do segurado que ele venha a falecer, ele precisa também estar na qualidade de segurado. Então, o que é isso, né? Ele precisa estar contribuindo quando ele faleceu ou então estar aposentado. Então, ele precisa cumprir esses requisitos cumulativamente. Ô, Isabelle, uma coisa que preocupa muito também é que, às vezes, a pessoa está recebendo lá a sua aposentadoria ou o BPC, né? E, de repente, o INSS vem, faz uma varredura, né, um levantamento de dados e interrompe aquele pagamento. Isso mesmo. Isso geralmente acontece nas aposentadorias por invalidez e também no BPC. A pessoa que recebe BPC, ela não pode se esquecer que ela tem que fazer a renovação do cadastro único no CRAS a cada 2 anos.
Além disso, na aposentadoria por invalidez, a cada 2 anos também, eles geralmente não cumprem, mas o ideal é que a cada 2 anos eles façam uma nova perícia médica, uma nova avaliação para ver se a pessoa continua ainda com a deficiência. Então, muitas vezes o INSS não vai atrás e acaba passando, a pessoa também continua recebendo o benefício normalmente, acha que está tudo certo e não está. Principalmente ficar atento na questão do BPC. A cada 2 anos, renovar o CRAS, ir lá no CRAS, fazer a renovação do cadastro único, que é o mais importante. É uma garantia. É uma garantia. E existe também, claro, né, o trabalho do advogado, uma vez que interrompe, né, esses pagamentos, o advogado entra para que depois a pessoa possa receber esses meses que foram interrompidos, né? Por isso é necessário o trabalho de vocês aí. Isso, a gente precisa, igual naquela questão lá, de comprovar, né, esses meses que foram interrompidos para que ela consiga esse benefício. Porque às vezes ela fica muito tempo parada, né, muito tempo sem contribuir para o INSS e lá na frente vai fazer uma grande falta. Porque às vezes falta 1 ano, 2 anos, igual a gente teve agora essa reforma, e aí muitas pessoas, muitos segurados, por conta de 1 ano, 2 anos, não conseguem enquadrar em uma regra de transição, e aí não conseguem um benefício, prolongando ainda mais aí a espera deles por conta para aposentar, né? E assim, por conta de tantas mudanças que vem acontecendo, tem aquela questão da pessoa poder se aposentar, não sei o termo correto, mas 80%, como que é isso? Tipo, não chegar ali no tempo necessário. Explica isso para a gente. Tipo assim, olha, não, eu quero correr e me aposentar logo, porque amanhã pode mudar as regras de novo e eu não conseguir. Como é que é isso? Isso aí é aquela questão também que influencia bastante no fator previdenciário, né? Então, assim, quanto mais velho a pessoa aposenta, ela vai ter um benefício melhor, consequentemente uma porcentagem melhor. Então, assim, as pessoas elas sempre buscam a aposentadoria especial, que é uma aposentadoria de 100%. Então, assim como também a aposentadoria que a Isabelle acabou de falar agora há pouco, a aposentadoria por tempo da pessoa com deficiência, ela também é um benefício que é 100%. Então, assim, essa questão da porcentagem de quanto vai receber, ela é da média dos salários de contribuição. Então, lá no cálculo do benefício tem a média, né? E ainda em cima da média tem a incidência desse fator previdenciário ou então desse coeficiente. Então, essa questão aí, eu recebo 60%, 80%, 90%, é isso. É a questão da idade acumulada com o tempo de contribuição. E aí vai fazer uma fórmula de cálculo que vai chegar no fator previdenciário e vai determinar qual que é a porcentagem do benefício que ela vai receber. Tá, e depois disso, lá fez isso, se aposentou, daqui a um tempo, tem como ela pedir uma revisão, por exemplo, para corrigir isso, para mudar isso? Isso, a gente pode pedir uma revisão, né? Tanto se tiver algum erro no cálculo por parte do INSS, ou então caso não tenha sido considerado algum período, assim como a gente pode considerar também quando o INSS analisa algum período insalubre e não considera esse período como insalubre. Então, a gente pode retornar na Justiça, retornar no INSS, pedir essa revisão para reconhecer esse período como especial, assim como qualquer outro erro, também incluir algum período que ela tenha trabalhado sem registro e não foi considerado no INSS, assim como... Só que o que acontece, né? Essas revisões, elas têm um prazo. Eles precisam ser dentro de 10 anos. Então, de quando ela começou a receber até os dias atuais. Então, a gente tem esse prazo, ele chama um prazo decadencial, que o INSS estabelece. Então, se passar esse prazo, a gente fica... Essa revisão específica de erro no cálculo, insalubridade, atividade rural, a gente não consegue pedir. E assim, a gente vê muitas situações aí de injustiça, de pessoas que realmente precisam da aposentadoria, são incapazes, como a gente já falou anteriormente, os médicos comprovam por meio de laudos e tudo mais, e mesmo assim o INSS nega. Então, é realmente necessário um trabalho muito mais ferrenho em cima disso. É isso mesmo. A gente precisa deixar bem claro que... Não é porque a pessoa trabalhou 20, 30, 35 anos que a pessoa tem o direito à aposentadoria. Não é somente isso, que é o que deixa muita dúvida. A pessoa, além de trabalhar, ela precisa ter contribuído. Isso já facilita bastante na concessão da aposentadoria.
Bom, então, para a gente encerrar aqui, quais são aí, né, os conselhos, podemos dizer assim, de vocês para aquelas pessoas que de repente ainda não começou a trabalhar formalmente, para a gente encerrar agora que a gente vai entrar no horário político? Contribua, né, Alex? Contribua que no final total diferença. vai valer a pena.